Olá, vamos falar hoje sobre a vacinação contra o HPV e falar também sobre esse vírus, o HPV ou papilomavírus humano. O que é esse vírus? Então, ele é um vírus muito prevalente na população, é um vírus que faz parte do ser humano e existe uma alta prevalência na população sexualmente ativa. Considera-se esse vírus como sendo o agente responsável pelo câncer de colo de útero, que é uma doença muito incidente na nossa população. Então, o HPV ele é adquirido através da relação sexual. Existem trabalhos que demonstram que mulheres que iniciaram a vida sexual após 2 anos desse início sexual, 50% desta população já está contaminada por esse vírus. E aí a pergunta, todo HPV vai virar câncer? Não, é uma minoria, mas considerando-se que a infecção é altamente prevalente na população, esta minoria acaba sendo um grande número de pessoas. Então, a infecção do HPV, ela pode ser combatida com algumas medidas, como prevenção com diagnóstico precoce, exames de Papa Nicolau, teste de DNA HPV e a forma de prevenção melhor, mais segura é a vacinação. Então, existem vacinas no Brasil, no mundo. No Brasil, nós temos a vacina quadrivalente, que compreende 4 tipos de HPV. O HPV 6 e 11, que são os responsáveis pelas verrugas, os condilomas. E contra o HPV 16 e 18, que são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo de útero. Esta vacina está de forma gratuita no sistema de saúde, liberada para meninas e meninos de 9 a 14 anos e pessoas com problemas imunológicos, como AIDS, transplante de órgãos, pacientes oncológicos em tratamentos quimioterápicos, até os 45 anos. Ela é uma vacina extremamente segura. Só que existem alguns tabus em relação a dar esta vacina para os nossos adolescentes, porque é uma vacina para prevenção de um vírus que é transmitido sexualmente. Então, alguns pais acreditam que dar essa vacina possa estar estimulando a sexualidade no seu filho. Isso é um grande tabu, isso não deve ser levado em conta. Por quê? Porque é uma vacina que protege contra o câncer. Então, a gente tem que lidar com essas teorias, com esses tabus, com algumas questões religiosas, porque não devemos deixar de dar esta vacina para os nossos adolescentes. O principal foco é o adolescente, porque ele não iniciou ainda a vida sexual. Iniciando a vida sexual, já existe o risco de contaminação, e aí você tem uma diminuição da eficácia dessa vacina. Se dermos a vacina para o adolescente antes de iniciar a vida sexual, este adolescente ainda não foi contaminado pelo vírus. E aí ela se torna uma vacina altamente protetora contra esses vírus específicos. Então, nós temos que brigar com este tabu, pois é muito importante. Veja, uma vacina que protege contra o câncer. Olha a importância disso. É muito importante essa vacinação. E, além do mais, o uso em pessoas com problemas imunológicos, pelo fato de que a infecção pelo HPV em pessoas imunodeprimidas, elas são muito mais severas, são infecções mais persistentes, infecções mais transformantes, com evolução mais rápida e com maior risco de aparecimento do câncer. O HPV, ele é responsável por doenças não só no colo do útero, que é uma preocupação da gente como ginecologista, mas também de ânus, boca orofaringe, pênis no homem, apesar de ser um tumor bem mais raro, além de vagina e vulva, complementando os locais de doença na mulher. A taxa de infecção por HPV na população geral é em torno de 10%.
de ter o HPV e ele não se manifestar. E nem toda infecção do HPV vai virar câncer. Algumas infecções, a maioria delas, elas clareiam, o corpo elimina completamente onde o nosso sistema imunológico elimina. E outras pessoas que não conseguem eliminar esse vírus e que ficam com tipos oncogênicos, tipos graves de HPV, principalmente o 16 e 18, que fazem a infecção persistente, que estão em risco de desenvolvimento de câncer. Dentre as formas de prevenção, a gente tem a camisinha, que não é totalmente protetora em relação ao HPV, mas diminui a taxa de transmissão, sexo seguro com diminuição de número de parceiros, vacina, diagnóstico precoce por exames de Papa Nicolau, teste de HPV e complemento com colposcopia e biópsia, e o tratamento precoce das lesões pré-malignas, que o tratamento, quando se tem uma lesão pré-maligna no colo do útero e a gente retira esse colo do útero, ele diminui o risco de evolução para câncer numa taxa muito considerável, acima de 90%. Então, esses 3 pilares na prevenção é muito importante. Prevenção evitando o vírus, que é camisinha, vacina, prevenção secundária, diagnóstico precoce e prevenção terciária, o tratamento precoce.